Where did the name 21 Pilots come from? I was studying a theater class in college. One of the plays that we were learning about was called All My Sons. The main character was a father who was supplying airplane parts for the war, and he found out that the parts that he was making in his warehouse were faulty. So he had to come to this kind of crossroads decision thing that he had to make. Do I recall the parts or do I send the parts out? And what he ends up doing is sending the parts out because he's afraid to taint his name. He's afraid he's not going to make money, all these justifications that he had. And because he sends the parts out, 21 pilots died. You know, the right decision may be a hard decision. And just to continue to make the right decisions, whether that be, you know, doing what you don't feel like doing, basically, is kind of the underlying theme of the whole thing. And that just requires working hard. Depois dessa, fica mais intenso contar essa história. Essa foi a primeira vez que eu andei de avião, mas essa história começou já há algum tempo. Eu tive frequentando alguns cursos e eventos do audiovisual aqui na cidade. Através disso, eu tive a oportunidade de ser convidada para estar presente no maior evento do audiovisual de Minas Gerais e um dos maiores do Brasil. Ninguém me avisou que ia parecer que meu cérebro estava flutuando dentro da minha própria caixa craniana. E nem que eu ia perceber a minha insignificância olhando o chão tão de longe. Eu fui com esse povo bonito da Fundação Cultural de Uberaba e outros profissionais também da cidade. O hotel foi super interessante, pequeno, mas nosso. O trem mais legal é isso aqui, ó. O banheiro separado do chuveiro. Eu realizei o sonho de ganhar o aviãozinhos do avião. E eu vou experimentar. Para alegrar seu coração, balas de gelatina. Tóxico. Chegando no evento, eu ganhei a melhor coisa que eu poderia ganhar. Uma eco bag. Era meu sonho de jovem alternativa. E muitos papéis também, que diferente da bolsa, não eram nem um pouco ecológicos, mas pelo menos eram informativos. Eram muitas mesas, muitas palestras e masterclasses que estavam rolando, divididas em muitos espaços. Sem contar nas exposições de filmes que estavam rolando também, incluindo com realidade virtual. E foi difícil de escolher o que assistir, mas aqui vai um pequeno resumo do que eu pude recolher para despachar a mala de volta. Começamos com uma palestra sobre as potências das salas de rua. A gente tem 3.509 salas no Brasil. Parece muito, mas não se pensarmos que é uma sala a cada 60 mil brasileiros. Eu lembrei imediatamente de iniciativas aqui de Uberaba, cidade no interior, como Cine Estacionamento, do Lucas Zacarias, das vezes que já fizemos mini exibições lá no Estrela da Vitória e das terças ou quartas dos clássicos com o cinema em detalhe. E do quanto isso pode ser ainda melhor desenvolvido. Depois fui para a palestra de pitching com a Krishna, e essa mulher é um absurdo de boa. Ela falou sobre como bons projetos precisam de bons selling point. E sim, o mercado ainda ama um termo gringo. Também fui numa palestra sobre desenvolvimento de roteiro. Aquela coisa de entender que o filme nasce muito antes da primeira página. E o pessoal do PAVIC, Associação de Pesquisadores em Audiovisual, explicou a importância de participar de laboratórios, salas de roteiro e até chamar consultores para dar uma olhadinha no texto. No segundo dia, mergulhamos em inteligência artificial. Primeiro, uma palestra sobre como encontrar potencial em meio ao caos, explicando as categorias de IA. E depois veio a Aero, que foi filosófica. Apresentou pra gente o conceito de caixa preta, em que toda imagem é uma máquina de pensar. Colocou a IA como um espelho, que reflete tudo o que já foi apontado para ela. Uma memória estática reinventando o mundo a partir da síntese e não da captura. Ela recomendou, inclusive, a leitura do Willem Fusser para, enfim, fritar mais a cabeça sobre isso. Também teve uma palestra sobre o uso de IA em projetos audiovisuais para publicidade, cheia de ferramentas, exemplos, testes, e o reconhecimento de que ainda estamos engatinhando e tropeçando juntos, inclusive nos atravessamentos éticos disso, que nos levou ainda a discussões sobre IA e bases jurídicas. Discutimos também sobre a circulação em festivais e a importância de pensar a carreira de um filme. Eu há alguns meses nem sabia que era assim que funcionava. Por mim, colocaria tudo no YouTube e vida que segue. Finalizei ainda assistindo uma pitching session e foi muito massa ver ao vivo, entender os ritmos, as coisas que funcionam, as coisas que não funcionam e ficar imaginando como eu faria se eu estivesse ali na frente. E a cada palestra eu aprendia o dobro e me questionava o triplo. É possível levar isso de volta para Uberaba? Essa cidade que, na minha ignorância, eu sempre tinha enxergado como infértil para construir cinema. E a resposta veio do networking que a gente veio construindo. Networking não, rede de apoio. Lembra da galera que foi comigo? Um deles, o Guilherme, fritou a minha cabeça. Uberaba hoje é um geoparque mundial da Unesco. Existem somente 229 geoparques mundiais espalhados em 50 países. No Brasil existem 6.
Na região sudeste existe um. Em Minas Gerais existe um, que é Uberaba. Porque Uberaba tem uma riqueza geológica, tem uma riqueza da terra, dos fósseis, da pesquisa, do desenvolvimento. Tem a diversidade religiosa, simbolizada pelo Chico Xavier. E também tem a história e o desenvolvimento do gado. Os geoparques mundiais da Unesco, eles são referências de desenvolvimento sustentável nas diversas áreas, desde o desenvolvimento econômico, educacional, tudo isso. Então o Geoparque Mundial da Unesco, ele tem os olhos do mundo voltado para ele. A gente tem ouro nas mãos e nem percebeu. Esse evento foi um chamado. E esse vídeo, além de um resumo de viagem, é um chamado para os artistas da cidade e para os que ainda não se enxergam como artistas para se juntar com a gente. E ó, temos apoio, temos reforços, temos mais do que o beco do Batman. Temos o beco do caramelo. Podemos ser e somos um espaço frutífero. Andar de avião, na verdade, foi um símbolo vivo de tudo isso para mim. Não é à toa que minha banda favorita se chama 21 Pilotos. E eles têm uma mensagem para nós. Don't give up. Push through the droughts. Channel the inevitable disappointments back into your craft. Break molds. Think. Create. But most importantly, stay alive. And in the meantime, make it about others. That seems to work. Stay strong. Live on. And power to the local dreamer.